Família aqui. Fernando vai ministrar hoje para nós. Faz muito tempo que o Fernando não vem aqui, né? Ministrar para nós e hoje ele está aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Você seja canal do Senhor nesse lugar. E que tudo que o Senhor colocar na tua boca seja como espada. E que você seja ousado na presença do Senhor. Amém? A graça e a paz, amados irmãos. Boa noite. Muito bom poder estar aqui novamente com vocês. E hoje eu tenho muitos motivos para celebrar. Nosso dia começou ali na base. Hoje a gente teve um tempo de louvor. E sabe aqueles dias que não é que tudo dá certo. Eu tenho uma outra percepção sobre algumas coisas, né? Quem sabe você perceba como eu percebo também. Não é que tudo dá certo, na verdade é a nossa resposta ao que Deus está fazendo. Eu aprendi assim, todo dia Deus prepara algo incrível e Ele tem uma capacidade, na verdade todo ato de Deus é um ato sobrenatural. Seja dele prover um copo d'água para você ou Ele prover qualquer outra coisa, vindo de Deus, é um ato sobrenatural, é uma graça estendida. E hoje pela manhã tivemos um tempo tão incrível. Alguns que conhecem a Jô com um pouco mais de tempo sabem do André. O André foi líder da base durante muito tempo, pastor André. E ele já, acho que uns 8 anos, ele tem um problema, não tem mais os rins, faz a hemodiálise toda terça, quinta e sábado. E nós estávamos num momento tão grande. E o André, aparentemente ele é muito frágil, né? Não pode tocar muita coisa nele, tem os acessos e tal. Rapaz, Deus tomou o André de uma maneira... Falei, Jesus, se o senhor não levar agora, ainda vai durar mais um tempo aí, porque meu amigo, o homem fez umas estripulias lá. E é impressionante, claro que são momentos que não é toda vez que isso vai acontecer, mas é impressionante o quanto que é admirável os feitos do Senhor, né? O quanto que ele consegue, com a disposição do coração, fazer obras maiores do que nós nem imaginávamos. E hoje também, agora à tarde, meu pastor, acho que ele passou uns 60 dias, dentro desses 60 dias internado, acredito que quase 50 dias na UTI por conta de Covid. E, nossa, foram dias bem desafiadores, né? E hoje, graças a Deus, ele teve alta. Então, assim, o que eu quero te falar sobre isso? Não tem nada a ver com a palavra, a gente já vai começar a falar sobre a palavra, mas eu queria te encorajar a perceber os feitos de Deus. Porque fazendo Ele está, operando Ele está. E por que eu te falo isso? Porque que isso é a verdade. Deus está operando, amados. A gente está vivendo aí um caos no Haiti, no Afeganistão. Isso é o que está sendo noticiado. Mas na verdade todos os sistemas e todas as esferas da sociedade sem Deus, ela é um caos. A terra, antes de ser criada, antes dela tomar essa forma, ela era um caos. E Deus olhou para a terra e viu que ela não tinha forma, que ela era vazia. E Ele começou um processo de ordem, beleza e abundância. Isso Ele é o que Ele faz, porque isso é quem Ele é. Ele é um Deus generoso, poderoso. Então, observe os feitos de Deus. Eu trabalho com batalha espiritual e durante uma boa parte da minha vida, assim, do começo, eu era meio que, tinha uns caça-fantasma, eu era meio que uma espécie disso. Eu queria ver aquilo que estava errado e hoje já passei a inverter o processo. Eu quero primeiro contemplar os feitos de Deus e a partir da ótica e dos feitos de Deus eu vou lutar contra as ações do inimigo. É muito diferente. É diferente de você otimizar só a ação do diabo, sendo que Deus é maior do que o diabo e Ele tem uma autoridade maior. Na verdade, a fonte de autoridade, o princípio de autoridade vem de Deus, saiu dele. Tudo a partir dele foi algo criado, tá bom? Então eu quero te encorajar, estimula o seu coração e todos os seus sentidos a contemplar o Senhor, a contemplar o que Ele está fazendo. E se você, por um acaso, está em algum momento delicado do seu dia, seja na questão emocional ou em qualquer outra área,
Traz à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança? As boas notícias. E o que são as boas notícias? Elas também podem ser as boas memórias. Quantas boas memórias você tem? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui já receberam de Deus um feito extraordinário. E aí você, na verdade, você só está aqui porque Deus fez algo na sua vida. E você conseguiu enxergar isso e consegue dar uma resposta para isso. Então eu quero te encorajar. Contemple o Senhor. Porque os dias não são maus, os dias sem Deus sempre serão maus. Qualquer ação na terra sem o Senhor é trevas, tá bom? Então eu quero encorajar você, por favor, coloque o seu coração no Senhor, coloque a sua esperança nele, porque senão você vai receber tanta notícia ruim. Não estou dizendo que você vai desprezar as notícias ruins sem passar por um filtro. Eu estou te falando para você não se alimentar e achar que elas são a verdade sobre tudo. Eu glorifiquei muito ao Senhor com o retorno do pastor Anderson e o testemunho dele domingo. E essa linha, né, entre um momento de um encontro com a filha e um outro momento. A dinâmica do reino de Deus, ela se baseia nisso, né? Deus pega algo que não está da maneira como nós gostaríamos de viver isso, e Ele traz para um outro momento que se assemelha ao caráter dele, aquilo que é bom, agradável e perfeito, certo? Pensa comigo, Jesus encontra Zaqueu em um contexto de caos, cheio de dúvida, cheio de anseio, cheio de vontade, cheio de domínio. Ele diz: olha, hoje eu vou ficar na tua casa. E quando Jesus sai daquela casa, na verdade não existe mais aquele Zaqueu, né? Você olha para a história de Jacó, o usurpador, e ele tem um encontro e depois já não existe mais um usurpador, né? A mentira, ela tende a sepultar quem você é. A verdade, pelo contrário, a verdade floresce. Por isso que Jesus é caminho, verdade e vida. Então, desfruta disso, tá bom? Desfruta desse processo, e nesse processo alegra o teu coração por quem o Senhor é, porque Ele certamente, Ele faz. Ele não fará, Ele faz uma boa obra agora. Abre comigo Colossenses capítulo 2. Eu estava orando e meditando sobre isso e veio algumas coisas ao meu coração. E eu acredito que essa é a palavra que Deus tem para nós nesse tempo. Colossenses capítulo 2. O tema que a gente vai trabalhar parte do princípio do verbo andar, né? Vamos pensar na nossa história. Uma das coisas, se você é pai, eu acho que duas primeiras etapas que você vai celebrar muito, que você vai ter uma grande expectativa de uma criança, não é quando ela deixa de tomar leite, não é quando ela deixa de usar fralda, né? Isso economicamente nos alegra demais. A distância do Ibrahim para Ávila é 5 anos. Quando o Ibrahim nasceu, eu acho que eu ia fazer 21 anos. Eu pensava que um pacote de fralda dava para... Se eram 12 fraldas, eram 12 dias, né? Eu descobri que não duraram nem 12 horas um pacote pequeno de fralda. É bom a gente descobrir essas coisas. E depois passou um tempo do Ibrahim, veio a Ávila e eu já tinha esquecido o quanto que fralda. Olha, você vai na padaria, lembra da fralda. Você vai no céu, lembra da fralda, não esquece a fralda. E é melhor não esquecer a fralda mesmo, porque o caos é grande. Mas uma das coisas que acontece em você que é pai é as primeiras palavras, né? Tem aí um pouco do desafio. Vai falar papá ou mamá, né? O que vai falar? No caso da Ávila foi engraçado que a primeira coisa que ela falou com mais clareza foi o nome do irmão dela. Então não foi nem eu nem a Drica que ganhamos, foi o Bim. Ela chamava um Bim bem claro. Mas uma outra coisa que eu acho que você teve essa reação é os primeiros passos. Eu já tive a oportunidade de estar na casa de amigos e as crianças estão ali e parece que tudo parou. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Eram os primeiros passos de uma criança. É algo que nós deixamos de celebrar, mas quando é a primeira vez é algo muito importante. Só que andar vai muito além desses primeiros passos. Se você pensar no poder que tem o andar, na importância que tem o andar, e hoje você pode contextualizar isso para
o deslocamento. O andar, ele vai te levar de um ponto, e ele vai te um ponto de partida, né, para um ponto de objetivo, ou um ponto de conquista, ou um lugar a ser alcançado, enfim. Ainda que você, por exemplo, na sua família, minha avó foi cadeirante durante muitos anos mesmo. Ela não poderia andar com as próprias pernas, mas ela poderia andar com o auxílio de uma cadeira de roda. Quem sabe você quer chegar, e recentemente agora nós compramos um carro lá em Vitória, no Espírito Santo. Saímos de Vitória de carro até aqui em Ananindeua. Andando seriam muitos e muitos dias, né? Seria exaustivo. Eu tinha um ponto de saída e eu tinha um objetivo a alcançar. Eu precisava chegar em um lugar. E o que me ajudou a percorrer isso foi o andar de carro. A importância do andar, amados, ela é muito grande, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Você acorda, quando você acorda, a primeira coisa, quase que praticamente o movimento mais interessante que você vai ativar é o andar. Se você tem essa questão de ir ao banheiro à noite, imagina se você não tem suas pernas para ir ao banheiro. Imagina que você precisa chegar a um lugar para pagar suas contas e você fica ali impossibilitado. O andar é muito relevante, nós precisamos considerar isso. Eu estou pegando um princípio do que é natural, do que você, por exemplo, para você chegar aqui, você andou, seja de carro, seja de bicicleta, seja, não sei de que maneira você veio. Então vamos para a palavra. Gostaria, pois, que soubesses, Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Ok. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui, que eu gosto de usar e facilita até para o seu entendimento. Uma coisa que eu estava olhando hoje, ao preparar esse tempo, pensando na importância disso, foi exatamente que no momento que eu estava precisando, no momento que eu estava organizando, eu precisei levar minha mãe ao supermercado. E ao chegar no supermercado, eu parei para pensar que todo o meu dia hoje foi dentro de um carro, né? Acordei, fui levar a minha esposa e o meu filho ao médico. No médico eu fui resolver umas coisas no Detran saímos para almoçar, e aí voltamos para o médico de novo. Eu cheguei, quando eu pensei que ia descansar, nós tinha que ir aqui no supermercado, e aí eu voltei, e ontem nós tivemos um dia muito cheio lá na base. Nós recebemos uma equipe de motoqueiros, chamado Águias de Cristo, e quando foi 5 da manhã a gente teve que levantar hoje para dar todo um tempo. Tinha um monte de moto ontem lá na base, irmãos. Pensa numas coisas bonitas. Tinha uma moto lá que eu acho que era maior do que o meu carro. Senti meu carro assim tão simples perto dela. E é um grupo muito legal. Depois vocês podem até pesquisar lá sobre eles, tá bom? E pensando em todo esse movimento, essa palavra me chamou a atenção. E eu quero mastigar com você algumas coisas. A primeira delas, eu quero que você entenda que Paulo, ele não tá pastoreando essa igreja. E uma das primeiras coisas que percorre nessa leitura é a disposição do coração dele em servir uma igreja que está distante. E essa igreja, o contexto dessa igreja é que essa igreja está tendo uma forte influência
das ideologias, das filosofias. E não diferente de hoje, nós temos muitas ideias que estão sendo pulverizadas no nosso dia a dia. Por exemplo, um telefone, só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo a era das fake news. E foi feita uma pesquisa que a mentira, ela espalha 7 vezes mais do que a verdade. Eu estou em uns grupos aí, eu acho que eu uso o WhatsApp, acho que uns 10 anos ou mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Meu amado, eu já vi recentemente os 200 irmãos na Índia que estão para morrer e você precisa orar. Isso aconteceu tanto tempo atrás. Mas as pessoas recebem as informações, elas não passam por um filtro e elas multiplicam isso, principalmente se é muito tendencioso. E elas esquecem de observar que não é só uma mensagem passada, mas é uma mentira multiplicada. E como eu falei, a mentira, ela é uma sepultura. A mentira, ela anula. A mentira, ela desnutre, né? A mentira, ela destrói. Se eu chegar para você aqui, esse telefone, digamos que esse telefone aqui é da pastora Bá, mas eu roubei dela, coloquei minha foto no perfil, coloquei meu chip, fiz download dos meus contatos e eu posso dizer aqui para vocês, esse celular é meu. E todos vocês vão acreditar. E se alguém tiver alguma dúvida, ele vai olhar assim, não, mas realmente a foto de perfil é dele, os contatos é dele, as conversas são dele. Mas existe uma verdade. A verdade é que há um dono. E essa verdade, ela é legítima. Então eu convenci todos vocês a respeito, mas a pastora Bá chega com a nota fiscal desse documento e o nome na nota fiscal é o dela. A verdade, ela chegou e ela assumiu um trono, ela assume um lugar de autoridade. E o que vai acontecer agora? Não há investida contra a verdade, entendeu? Todos que estavam acreditando, ou todos que tinham um pouco de dúvida, vão deixar de acreditar na minha fala, porque agora estão diante da verdade. No entanto, ainda que você não tenha acesso a isso, muitas vezes o nosso coração, ele está tão carregado de tantas informações que recebemos, que já não temos mais um filtro, já não nos preocupamos mais a respeito do que nós estamos multiplicando. E a Bíblia, ela nos dá um desafio que o nosso encargo pessoal é multiplicar o amor. Você não tem como amar a Deus se você não consegue aplicar isso ao seu irmão. Deus não vai receber. Ele é a verdade, Ele é a luz. Por que amar o irmão é tão difícil, amados? Isso que eu digo irmão, mas pode ser o vizinho, o empregado, o cara do trânsito. Por que é tão difícil? Porque o amor, ele nos desafia a crescer nas nossas mazelas. O amor, ele nos empurra para viver o fruto do Espírito Santo. É desafiador. Por que é desafiador? Porque você está passando por um processo de crescimento. E eu já falei aqui, eu sempre gosto de trazer esse princípio. Deus não espera de nós a perfeição. Ele sabe que nós não temos capacidade de nos tornar perfeito. Quando Ele nos chama para ser santo como Ele é santo, Ele está falando de um processo, sobre andar, sobre percorrer. Então nós estamos em um processo, e a expectativa de Deus nossa nesse processo é que você tenha um progresso. Vamos pensar na criança. Ela não começa correndo. Nós celebramos quando ela dá 2. Primeiro nós celebramos quando ela se equilibra. Não é verdade? Acho que tem muitos pais aqui. Não sei se você viveu essa fase, mas eu vivi muito bem essa fase com os meus filhos. O equilíbrio, aí cai, a gente ri, aí anda engatinhando, aí segura na parede, e aí chega aquele momento que vai dar 1 ou 2 passos. Nós celebramos esses 2 passos. Mas depois eles começam a dar mais passos. E depois você tem que colocar uma cancelinha para não perder eles na rua, porque eles já estão andando demais. É um processo que gerou um progresso. Nenhuma pessoa em sã consciência, ela vai olhar para uma criança que deu 2 passos e exigir dela uma corrida.
né? Exigir dela olha que absurdo, como é que você não sabe andar? Recentemente eu assisti nas Olimpíadas, não sei se você acompanhou as Olimpíadas, e o Bolt era o homem mais veloz do mundo. Foi tricampeão mundial de atletismo nos 100 metros, que é a corrida mais rápida. A Jamaica, ela é muito conhecida, na verdade ela é reconhecida nessa área de velocidade. E o que aconteceu é que, eu não lembro o nome da moça lá, ela já era bicampeã. E ela corria muito bem, muito bem. Inclusive nesse último agora, a Jamaica ganhou os 3, ouro, prata e bronze. A pressão que estava sobre aquela moça, aquela mulher, que ganhou 2 medalhas de ouro, era maior do que a que estava sobre a que ganhou bronze, sobre a que ganhou prata. Por quê? Porque todos reconheciam que ela tinha uma capacidade de chegar em primeiro lugar. Então o que estava acontecendo ali? Ela, no processo dela, ela teve um progresso e ela comunicou esse progresso várias vezes. Ela comunicou isso publicamente para as nações. Então, quando os olhares estavam sobre ela, a expectativa é que ela iria conseguir a medalha de ouro. Isso também se aplica ao nosso contexto hoje. Pensa comigo quanta de carga horária você tem de louvores, de estudo, de pregação. Se você tem 10 anos de crente, você tem muita informação. A pergunta não é sobre o que você está recebendo, é como você está se relacionando com aquilo que você está recebendo. Qual é a aplicação prática que você está fazendo com aquilo que você está recebendo? Quando Deus nos desafia a viver na terra, esse processo de andar, esse processo de caminhar, esse processo de estar, é um processo onde nós conseguimos comunicar a verdade da obra dele na nossa vida. Por que o cristão ele é reconhecido ou há uma expectativa e uma cobrança maior sobre ele? Porque nós proclamamos exatamente não uma bandeira da paz, nós proclamamos a origem da paz. Então todas as vezes que alguém vê um tipo de resposta diferente nossa a respeito daquilo que proclamamos ou a respeito daquilo que estamos andando, eles estão dando um feedback para nós dizendo assim, ó, tá errado. Que é o famoso jargão, né? Tu não é crente? Ele nunca ouviu isso, né? Rapaz, tu não é crente? Rapaz, eu tinha esquecido, olha. Faltei o culto lá na igreja, já tinha esquecido que eu era crente. Há uma expectativa, amados. Só que uma coisa que eu quero te falar sobre o caráter de Deus no andar, é que Deus afirmou, e Paulo entendeu isso muito bem, ele disse assim, olha, o cair é do homem. Nós, como humanidade caída, outrora, né? Não agora, outrora como uma humanidade caída, tudo que nós poderíamos produzir era queda, certo? Era queda. Tudo que você oferece para Deus, se você observar, amados, está baseado em morte, algo que é perecível. Por exemplo, se você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o sacrifício era baseado em algo que era perecível. Cristo vem, assume esse lugar e ele inaugura um resgate, né? Redimir, resgatar. Ele traz para esse lugar e agora ele, rompendo o véu do templo, ele diz, agora o lugar original de vocês é esse. Cristo é a imagem original do que nós seremos um como ele é. Romanos capítulo 8, verso 17 diz assim, se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, certo com ele seremos glorificados. Então todo o processo nosso de crescimento, ele vai exigir de nós esse andar, esse caminhar, essa coisa prática do dia a dia. O andar também chama a nossa atenção para coisa que é diária. Eu dei um exemplo hoje para vocês sobre nossa manhã de louvor que foi espetacular, foi incrível. Mas isso não pode se tornar um ídolo no nosso coração. Agora à noite eu preciso me dedicar, amanhã eu vou precisar me dedicar. Toda vez que se você está na sala assistindo sua TV e você sente sede, você precisa andar até a geladeira. Se você sentir 10 vezes sede, você vai levantar 10 vezes e você vai andar 10 vezes até a sua geladeira. Você vai responder a uma necessidade. Da mesma forma, você precisa aplicar diariamente e a todo momento
esse relacionamento com Deus. Não há uma separação. Não existe um tipo de crente na igreja e um tipo de crente fora da igreja. Isso não existe, amados. Não existe. Se há algum pensamento igual esse, é maligno. Se você é um tipo de pessoa num lugar e um outro tipo de pessoa no outro lugar, isso é maligno. Não vem de Deus. Deus te deu, você foi feito imagem e semelhança. Ao ser redimido, agora você é filho e filha. Quando Deus olha para você, Ele vê exatamente isso. Em João 14, Jesus falou assim: olha, eu vou preparar quartos, eu vou preparar um espaço, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E o que é isso, amados? Se você olha para a história de Jesus, o que Jesus mais fez foi andar. Ele andou muito. Ele andou ir à casa do enfermo. Ele andou para comer. Ele andou para jantar. Ele andou para perdoar. Ele andou. Ele perseverou. Ele estendeu um percurso. Ele praticou diariamente. Se você acha que você está sendo desafiado agora, né? Se você está passando por um processo que é muito desafiador, que às vezes fora até a questão da sua capacidade, eu tenho uma palavra de esperança para você. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Não existe essa ideia no reino de Deus. Você pode até ter capacidade, amados, de fazer algo tão bem sozinho, mas você não vai crescer no processo. Você vai regredir. Eu quero só colocar 3 pontos para você entender isso. Quando você anda sozinho, você não transfere nem herança e nem legado. Então a visão morre em você, as coisas não continuam. Não há emancipação, não há crescimento, não há vida abundante, não há nada. A ideia de andar sozinho é o princípio do estéril, né? Da morte em si mesmo. Isso não funciona. Não funciona. Em lugar nenhum você vai ver na Bíblia. Às vezes nós olhamos e potencializamos o papel de um herói e achamos isso muito incrível. É incrível, mas por trás da história daquele herói há um investimento de muitas pessoas. Por exemplo, para você estar aqui, quem sabe alguém pregou e aí você disse sim. Você tem essa imagem que você define como o receber a Cristo. Mas se você olhar para trás, quantas vezes você já parou aqui para orar por pessoas que ainda não reconheceram a Cristo? Várias, não é? Você não tem orado por várias pessoas e essas pessoas nem sabem que você está orando, não é verdade? Mas um dia elas vão reconhecer a Cristo. E elas vão reconhecer a Cristo e parte do processo para elas reconhecer a Cristo, você fez parte dele. Entendeu? Quando você ora, você está comunicando com Deus da verdade. Quando você ora, você não está orando para uma coisa que não interage. Você está orando a alguém que tem poder para salvar, para resgatar, para perdoar, para limpar, para curar. Nós oramos todas as terças e todas as quartas e sextas é tempo de intercessão lá na base. Inclusive agora a equipe está orando pela Europa. Desculpa, um prático que nós vamos enviar para lá. As pessoas de lá não estão sabendo. Quem sabe as pessoas nem vão receber um feedback sobre isso. Mas o próprio Deus, que nos convida a orar as suas orações, que nos convida a andar por suas veredas, Ele tem nos dado a oportunidade de ser participantes com Ele dessa obra redentora na face da terra. Então não ande sozinho, a morte. Uma outra coisa também que é um risco de andar sozinho é que nós alimentamos uma autossuficiência. Nós alimentamos um ego. Acredita-se que Adão, por algum momento, ele pode ter deixado Eva vulnerável. E esse fato de deixar ela vulnerável possibilitou uma oportunidade. Mas eu quero deixar isso aqui bem claro, amados. Eva não pecou. Adão e Eva pecaram, tá? Porque a Bíblia diz que comendo Eva não aconteceu nada. Lembra disso? Não aconteceu nada. Não foi aberto os olhos quando Eva comeu, mas quando Adão comeu, eles consumaram. Então homem e mulher pecaram, tá bom? Então você corre esse risco de não estar protegido. E se você não está protegido, amados, esse ego,
ele vai assumir um lugar de fantasia. E aí só você vai começar a cultivar uma ideia de que você é bom o suficiente. Tudo que Deus te capacitou, tudo que Deus te ferramentou com um propósito. E o propósito dele está bem claro, é servir o próximo. Se você quer amar a Deus, sirva o seu próximo. Uma outra coisa de andar sozinho, que é importante nós desconsiderarmos, é você não tem feedback, certo? Não sei se todos são motoristas aqui, né? Mas quem é motorista sabe que no carro existem os pontos cegos, não é verdade? Ponto cego. De repente a moto apareceu, parece que veio do futuro. Meu Deus, onde que estava essa moto? E aí o seu companheiro do lado, ele vai dizer: rapaz, tu não viu? Não vi. Mas como tu não viu? Porque o ângulo de visão dessa pessoa aqui é diferente. Ela vai dizer: eu vi, né? Quando eu estou andando com meu sogro, eu sempre estou olhando para buraco, né? Aí está no meu campo de visão. E aí de repente, o meu sogro olha o buraco, ele não viu. Às vezes quando ele vê, ele já está tirando. Isso facilita o processo. Você não tem feedback. Seus pontos cegos nunca vão ser trabalhados. Nunca vão ser trabalhados. E se você não deixa os seus pontos cegos serem trabalhados, não há crescimento, amados. Pensa comigo, a Bíblia fala sobre árvore plantada junto às correntes de água. A árvore em si, ela não é autossuficiente, ela precisa ser nutrida pelas correntes de água. Se você olha para a criação já está denunciando que o reino de Deus é no fator nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Lá em Apocalipse 7:9 há uma grande multidão de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos que estão diante dele. O que é isso? É um reino. Então, se está difícil andar nele, tá joia. Mas está difícil, aí você precisa fazer essa avaliação. Está difícil por conta das ideias que o diabo colocou? Todos nós aqui, nós somos parte de um sistema educacional baseado em humanismo. E o que é isso? É o homem no centro de tudo. De criança, de bebezinho lá do maternal, até principalmente nas faculdades, você vai comer humanismo. O homem está no centro de tudo isso. O homem no centro de tudo é caos. Tem tecnologia? Tem. Tem aparentemente essa evolução? Tem. Mas é caos. Tudo que o homem constrói é perecível, é destrutivo, é passageiro, é vulnerável. Tudo que Deus constrói é eterno. Porque Ele é, né? Ele nos chama para ser como Ele é eterno, tá bom? Para nós concluirmos aqui sobre a ideia do humanismo, eu ouvi o Darren Miller falando algo que é muito interessante. O pastor Cote fala de uma maneira mais trabalhada. Mas em resumo, para facilitar para você entender, muitos de nós temos um coração convertido, mas uma mente pagã. Então, quando nós estamos num ambiente como esse, que comunica sobre a nossa fé, nós conseguimos responder. Às vezes, uns até têm dificuldade, mas a maioria consegue responder. Mas quando nós saímos fora desse ambiente, nós não somos as mesmas pessoas. Parece que não há mais fé. Aí orar é tão difícil. Ler a Bíblia é tão difícil. Amados, você tem que rever suas raízes. Eu não estou dizendo que é um processo fácil, mas se você tem luz, você vai caminhar, certo? Quando você está doente, você precisa ir ao médico. Eu não suporto, não o médico. Eu amo os médicos, amo a profissão, mas eu não gosto de estar lá. Dói, né? Não é legal. A comida é sem sal, não é bacana. Não é legal. Ninguém em sã consciência, só o Chaves queria ficar doente porque ele tinha fome, não porque ele, né? Em sã consciência você não quer médico, não faz nenhum sentido, porque não é um lugar a percorrer se você está saudável. Mas é importante. E eu estou falando que esse ambiente não se compara a uma questão de que não é sobre saúde espiritual, é sobre vida eterna. João capítulo 17, verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna não é uma vida após a morte, a vida eterna é uma vida agora, é conhecimento, é relacionamento, é vida e vida abundante. Jesus fala em João 10, quando ele fala sobre tipos de pastor, e ele coloca uma figura ali do ladrão. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Isso aqui é um ponto. E ele apresenta o caráter dele, quem ele é. E ele diz: eu vim para dar vida e vida completa. Em outras traduções, vida abundante. Se você não está vivendo vida abundante, você precisa se questionar. Amados, eu vou te falar uma coisa aqui que pode te ajudar bastante. Deus ama perguntas. Deus ama perguntas. Só nos evangelhos nós temos mais de 180 perguntas. Deus ama a pergunta. Uma outra coisa que Deus ama no processo de andar nele, Deus ama a verdade porque Ele é a verdade. Não adianta você chegar diante dele e dizer assim: Senhor, Tu sabe. Meu Pai, é isso mesmo. Você não está falando nada com nada. Fale a verdade. Senhor, é o seguinte: hoje me deu vontade de ir embora. Estou doido de vontade de ir embora. Deus, eu estou doido de vontade de desistir. É isso que eu estou alimentando. Quando você expõe a verdade, você está crucificando a sua carne lá na cruz. E Ele que é a verdade, você está falando da verdade, né? No sentido de que você não está enganando a si mesmo. Você está expondo o seu coração. E Ele, como a verdade e vida, está trazendo vida eterna para você. Por favor, ande na verdade. Fale a verdade, viva a verdade, proclame a verdade. Vamos ficar em pé? Nós concluímos que no processo de andar, que é diário, nós somos edificados, nós crescemos, nós somos confirmados na fé. E algo que é incrível, amados, no processo de andar, é ser generoso, é amar, servir o outro. Eu queria te dar um desafio prático. Faz quanto tempo que você não liga para alguém, ligar mesmo e dizer assim: olha, eu quero investir tempo de qualidade na sua vida? Faz quanto tempo que você assim, sem programar nada, só chega com o irmão e diz assim: cara, vem jantar aqui comigo, vou fazer algo especial para você. Amado, isso é eterno, amados. Eu falo lá na base, e a gente mora todo mundo junto, né? E eu digo lá na base o seguinte, falei: gente, se eu não conseguir amar você, eu não posso sair para evangelizar. Não faz sentido, é propaganda enganosa, né? Eu vou dizer para as pessoas que elas são amadas e eu não consigo me resolver nem com meu irmão. Se eu não consigo amar minha esposa e meus filhos, é propaganda enganosa. Invista naquilo que é eterno. Às vezes você vai investir num tênis aí R$200. Às vezes você não investe em um milkshake de R$15 para ter tempo de qualidade com as pessoas. É humanismo na sua cabeça. Ore com relação a isso. Olhe para a verdade de quem o Senhor é e dê os passos práticos. Jesus, nós oramos em Teu nome, Pai. E em Teu nome nós glorificamos a vida do Senhor em nós, a vida completa. Sabe, Deus, hoje nós recebemos tantas informações. Pessoas que morrem, notícias ruins. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou a aprender de Ti, que é manso, que é humilde, que é generoso em compartilhar. Deus, eu quero orar com os meus irmãos, clamando para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Deus, a minha oração nessa noite com os meus irmãos é para que o Senhor venha com um batismo de verdade no nosso coração. Batiza a nossa mente, Senhor, com a verdade. Nos ajuda a entregar os nossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável. Nos ajuda, Deus, a entregar a nossa mente a Ti e poder, através do Teu Espírito Santo, ter ela renovada, porque nós queremos experimentar e andar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é perfeito. Senhor, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha com verdade ao nosso coração, denunciando toda mentira, expulsando toda mentira, Senhor, fortalecendo os nossos pés para percorrer esses lugares que o Senhor está nos desafiando a viver, Senhor. Senhor, nos ajuda a amar o irmão como o Senhor nos ama, Deus. Nos ajuda a perdoar o irmão como o Senhor nos perdoa. Nos ajuda a alimentar o próximo como o Senhor nos alimenta. Nos ajuda a estender a mão para o outro como o Senhor estende para nós, Senhor. Nos ajuda a tomar toda a Tua armadura, Senhor. E se há alguém aqui, ó Deus, que está com falta de fé, essa é a verdade, a pessoa já não acredita mais em Ti, Senhor. Que essa pessoa possa orar a oração daquele pai que tinha um filho ali possesso de demônios e disse: Jesus, me ajuda com a minha incredulidade. Sabe, o Senhor não tem problema em ser questionado. Eu acredito que o Senhor volta para encontrar Tomé, para dizer: eu quero você comigo. Se você quer tocar, você toca, mas eu quero você comigo. Senhor, traz essa convicção ao nosso coração, Jesus. E eu abençoo em Teu nome os Teus filhos, a Tua igreja, a Tua noiva, essa cidade, essas famílias, as nações, glorificando a Ti, Deus, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado.